mais a aprender da palavra. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra que para mim é o divisor de águas, né, entre o Antigo e o Velho Testamento, para a gente entender um pouco sobre a vinda de Jesus, qual o motivo, né, que Jesus veio aqui. Eu sempre tinha um questionamento na minha mente: qual o objetivo, né, de Jesus jejuar 40 dias? Por que, né, 40 dias? E qual era o objetivo dele ali? Então, lendo a palavra, a gente vai ver, né, que quando Jesus é tentado por Satanás naquele momento ali, ele usa todas as palavras que Deus exortou o povo no momento em que eles estavam no deserto em busca da terra prometida por Deus. Então, os 40 anos que Moisés e o povo levou para encontrar a terra prometida representam os 40 dias de jejum de Jesus. Toda a tentação que Jesus passou ali naquele momento, quando ele finalizou o jejum, os 40 dias que Satanás veio a ele e começou a tentar, todas essas mesmas tentações foram vividas pelos hebreus e pelos israelitas que estavam ali junto com Moisés. Todas elas. Mas todas essas tentações que aquele povo sofreu, porque Satanás sabia que um de nós, se fosse um de nós, a gente ia cair. Mas Jesus foi provado da mesma forma. Ao contrário daquele povo que foi reprovado, graças a ele foi aprovado. E é graças a ele que nós estamos aqui com direito da salvação. Se assim nós crermos nele, que Jesus é Filho de Deus e ele veio por nós. Então, vamos ler um pouco mais a palavra para a gente entender. É um pouco longo a palavra, mas é preciso, né, a gente contextualizar para que a gente tenha um entendimento por completo de tudo. Eu vou aqui um pouco viajar na palavra do Novo Testamento, do Antigo Testamento, Apocalipse, só para a gente entender essa parte aí do jejum. Essa palavra aí do jejum tem diferentes visões, certo? Mas eu quero mostrar para vocês aí o significado, né? Por que Jesus? Qual foi o objetivo, né, de Jesus ter jejuado? Primeiramente, aí, eu queria deixar aqui para vocês que em Apocalipse, capítulo 5, fala: e vi um anjo forte apregoando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém, glória a Deus. Então, o único responsável por que tem a capacidade de abrir, que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos, é Jesus. Aleluia. Se não fosse por ele, nós estávamos escravos da morte até hoje. Aleluia. Mas graças ao nosso Rei, ao nosso Salvador, graças que ele venceu a todas as tentações de Satanás ali naquele momento ali, e se entregou a sua própria vida para morrer por nós. É por causa dele que nós temos direito à salvação. E é pela nossa fé que ele vai encontrar graça em nós e nós seremos salvos, e nós somos salvos. Então, uma das principais coisas que aquele povo ali passou foi o tempo, né? O tempo que Jesus prometeu para ele. Eles estavam escravos ali do Egito. Moisés libertou aquele povo do Egito, falando a promessa de Deus, dizendo que Deus tem uma terra para eles que emana leite e mel. E aquele povo ali naquele exato momento
pensando só em si, então eu vou ser liberto, com certeza, eu vou seguir a Moisés. Já que tem uma terra que emana leite e mel, eu quero, né? Eu vou seguir ele. Então, adorar a Deus não pelo que ele pode fazer, tá? Mas a gente deve adorar a Deus pelo que ele é. Então ali aquele povo seguiu Moisés só pelo que ele pode fazer, pelo que ele poderia fazer, que era levar eles até a terra prometida. Então, aquele povo foi levado, né? Retiraram, eles eram escravos, estavam vivendo como escravos, mas passou-se 40 anos para que eles chegassem na terra prometida por Deus. Mas em meio a esses 40 anos ali, houve o que? Murmuração, houve o que? Idolatria. Idolatraram outros deuses. São os dois pecados que o povo cometeu. E existem outros, vamos entrar aqui na palavra. Primeiramente falando sobre tempo. O tempo de Deus não é o nosso. Pode demorar o que for, mas se ele prometeu, ele vai cumprir. Porque lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, fala assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Então, Deus prometeu que viria aqui pela segunda vez. Os que dormem vão ressuscitar. Aqueles que creem nele e estiver vivo vão subir aos céus e vamos adorar junto com os anjos, os arcanjos, dizendo que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Então a gente tem que crer nisso, a gente tem que se embasar nisso. Então, começando realmente agora aqui a palavra, eu só contextualizei a vocês aqui. Vamos lá, tudo que Jesus, né, foi tentado. E vamos comparar no Antigo Testamento com o que essas pessoas foram tentadas, para a gente ver se realmente é isso, né, que eu estou falando. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 4, diz assim: e disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus, com toda autoridade, lhe respondeu, dizendo: está escrito, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, de toda palavra de Deus. Aleluia. Então, o que isso tem a ver, né, com o Antigo Testamento? O que tem a ver essa tentação aí? A gente aprende várias coisas aí. Aquele povo ali, lá no Egito, Deus permitiu que eles fossem humilhados. Deus permitiu que eles fossem humilhados. Então, quando a gente fala, a gente passar pela prova para ser aprovado, é exatamente isso aí, é exatamente essa passagem. Se a gente for lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, ele fala: assim ele os humilhou e deixou passar fome. Aleluia. Mas depois os sustentou com maná, que nem você, nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão, aleluia, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, do Senhor. Então, a gente vê aqui exatamente como é lindo, né? Como a palavra se responde, né? Jesus ali estava olhando quando estava sendo tentado para essa mesma palavra que a gente está lendo hoje. A palavra é viva, ela nunca morre. Então, até hoje, para os nossos dias, nós temos que levar esse aprendizado, primeiramente para mim, eu falo isso. O que aconteceu aí? Jesus permitiu, né, que aquele povo ali no Egito passasse fome. Ele humilhou para ver qual era, né, como é que aquelas pessoas iriam reagir com isso. Então deixou que por um tempo aquele pessoal passasse fome, tivesse sede. Aí o que aconteceu? Aquelas pessoas começaram a murmurar, a questionar Moisés. A gente vivia como escravo ali no Egito, mas nunca que tinha faltado comida pra gente. Então o que a gente aprende com isso? Que jamais pode ser a prova que for que a gente vai passando,
mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente tenha perdido, né, um ente nosso querido, mesmo que a gente vinha passar fome, mesmo que a gente vinha passar sede, aleluia, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, aleluia, e Ele nunca, nunca vai nos deixar na mão. Aleluia, glória a Deus. Mesmo que a gente padeça aqui nessa terra, mesmo que a gente morra, aleluia, a gente tem uma promessa, aleluia, que se crendo nele, aquele que estiver morto viverá. Então jamais a gente aprende aqui que a gente deve murmurar contra Deus. E foi exatamente isso que Jesus falou ali. Imagina, Jesus sabia, né, ali como carne, que ele tinha vindo por nós. Então o diabo ali tentou, ele era firme nisso. Tentou ele, se tu és filho de Deus mesmo, por que tu transforma aí essa pedra em pão? Mas Jesus sabia que ele precisava passar por aquilo. Jesus sabia que ele precisava ser provado para ser aprovado. Aleluia. Para que nós hoje, mesmo como pecador, tivermos direito à salvação. Então, ter direito à salvação. Então é isso que a gente aprende com essa primeira palavra aí. Mesmo que a gente estiver passando por provas. Aleluia. Não devemos deixar de adorar. Aleluia a esse Deus. Sim, nós devemos clamar, Senhor, tenha misericórdia de nós. Olha para nós, Senhor Deus. Ó, papai, eu sei que tu estás vendo. Eu sei que é permissão tua. Ó, aleluia, que eu estou passando, ó Pai. O que eu te peço é que o Senhor venha estar comigo. Que o Senhor seja o meu consolo. Que o Senhor venha ser o meu abrigo. É assim que tem que ser. Aleluia, glória a Deus. Então é importante lembrar tudo. A gente não deve viver pelo físico, pelo material, mas sim pelo espiritual, porque a gente tem que viver de tudo que procede da boca de Deus, e o que saiu da boca de Deus é que um dia nós estaremos juntos adorando. Ele disse, haja luz e houve luz. Então a gente está aqui hoje, a gente está respirando porque é permissão dele. Aleluia. A gente está passando por provas porque é permissão dele. Aleluia. Então vamos aqui, né, descer mais um pouco em Lucas, capítulo 4, versículo 6, continuando a tentação. Então, o diabo vendo, né, que Jesus não caiu nessa tentação dele, ele foi firme na palavra e se manteve ali, jamais, né, eu vou murmurar contra o meu Deus, contra o meu Pai. E ele disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, se tudo isso será teu. Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Glória a Deus. Então, que parte lá de Moisés, né, tem a ver com essa palavra aí? Então, se a gente voltar aqui para Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13 ao 14, fala: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus nos ensina aqui, Satanás tentou ali tentar ele, dizendo, olha, eu posso te dar poder, eu posso te dar glória, fazer com que você seja glorificado desde que você me adore. Então Satanás queria que Jesus adorasse. Então Jesus ali sabiamente, Jesus sabia e conhecia da palavra, sabia de tudo. Oh, aleluia. Talvez se fosse eu ou você, a gente tinha caído. Oh, então Jesus nos ensina aqui que jamais não existe outro Deus a não ser o Senhor. Então só a Ele nós devemos adorar.
E lá em Deuteronômio está falando essa palavra por quê? Porque o povo do Egito, assim quando Moisés subiu ali naquele monte, para que Deus nos desse, aleluia, os 10 mandamentos, que não foi abolido, tá? Sim, a gente precisa viver esses 10 mandamentos. Aleluia. Moisés demorou, né, a voltar. E só por causa dessa demora, o povo ali começou a dizer: cadê Moisés que tirou a gente lá do Egito, onde a gente tinha água para beber, onde se a gente tinha fome, mesmo como escravos a gente comia. Então a gente precisa de alguém aí para guiar no caminho. A gente precisa de alguém. Então o que eles fizeram? Pediram para Arão fundir um bezerro. Então todos trouxeram todas as suas joias, colares, brincos. E eles começaram a adorar aquele bezerro. E Deus, se entristecendo com o que aquele povo estava fazendo, pois ele estava dando tudo, ele estava revelando como aquelas pessoas deveriam se comportar. Oh, aleluia! Para Moisés naquele momento ali. Então, naquele momento ali, o povo, ao invés de obedecer, se manter firme mais uma vez por causa do tempo, aleluia, eles começaram a murmurar, eles começaram a adorar, abandonou a Deus. Eles abandonaram a Deus para adorar uma imagem de um bezerro, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem pernas, mas não anda. Deixaram de adorar esse Deus. E Deus ali revelou para Moisés o que estava acontecendo. E Moisés desceu com pressa do monte. E quando chegou, ouviu, né, que as pessoas estavam cantando. Mas quando se aproximou, estavam lá, eles cantando e dando glórias a um bezerro. Então aí vem essa exortação: o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Amém? Então, seguindo aqui, ainda na tentação de Jesus, voltando lá para o Novo Testamento, Lucas capítulo 4, versículo 9, ele diz: levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás novamente ao Senhor teu Deus. Aleluia. Então Satanás aqui: e se tu és filho de Deus mesmo, lança-te daqui abaixo. Ele queria que Jesus se suicidasse. Ele estava tentando a Jesus. Porque está escrito: mandarás aos anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus ali voltando, aleluia, para o povo do Egito, o povo que estava como escravos, né? Estavam sendo guiados por Moisés para a terra prometida. Ele lembrou, aleluia, ele lembrou, e ele foi lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Aí eu me perguntei: Senhor, o que é Massá? Onde fica Massá? A tua palavra nos revela isso. Sim, a palavra nos revela isso. Com a própria palavra, Jesus nos responde como foi, né, que as pessoas tentaram a Deus naquele momento ali. Tendo, pois, ali o povo sede de água, Êxodo, capítulo 17, do 13 ao 7. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo
daqui a pouco me protegerá. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo. Então, com toda ousadia, Moisés passou diante do povo. Toma contigo alguns dos anciões de Israel e toma a tua mão, a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E por quê? Porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, é assim, né? Jesus lembrou ali que o povo tentou a Deus. E mais uma vez, Deus nos ensina que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus mais uma vez mostrou, mesmo que o povo tentando a Cristo ali naquele momento, ele fez sair água da pedra depois que Moisés feriu aquela pedra com um cajado. Então é exatamente aí o que a gente aprende, né, com essa tentação. Satanás estava querendo que Jesus se suicidasse ali e botando a prova, que botasse a prova: ó Senhor, se tu és realmente o meu pai, eu vou me jogar aqui do abismo. Então eu sei que tu vai mandar, porque na palavra tem falando aqui que tu mandarás os anjos ao meu favor. Aleluia. E o Senhor vai me salvar. Se o Senhor existe mesmo, vai acontecer isso. É mais ou menos isso que está falando aqui. Então, mesmo Jesus novamente, mesmo que a gente estiver passando por dificuldade, a gente nunca deve tentar ao Senhor, dizendo: Senhor, botar à prova ao Senhor. Se tu existe mesmo, por que tudo isso que está acontecendo? Jamais. A oração da gente deve ser: Senhor, meu Pai, Senhor, escuta a minha oração. Tu estás vendo tudo que eu estou passando. Eu sei que tudo que eu venho passando, Senhor Deus, é permissão tua, Senhor Deus. Se pela tua misericórdia ainda for, papai, possível que eu passe, Senhor Deus, de toda essa tribulação, Pai, escuta a minha voz, porque eu creio, papai, que o Senhor é o único, papai, que pode me tirar dessa, Senhor Deus. Ó, Pai, mas que se não for a tua vontade que eu passe, que eu saia dessa, ó Senhor Deus, assim seja feita a tua vontade. É isso aqui que nós, Jesus, nos explica, nos ensina a orar, né? Aleluia. Mas depois de tudo isso, né? Depois que Jesus foi tentado, que ele passou por todas as provas, aí sim, Jesus fez, aleluia, com que os anjos, os arcanjos, os querubins chegassem a Jesus e o servissem com pão. Aleluia, glória a Deus. E toda a sede com água de Jesus ali foi retirada, toda a fome que Jesus tinha passado no deserto foi saciada. Por quem? Por Deus. Pela boca, pela palavra de quem? De Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Então a gente aprende muito com isso aqui, né? Então Jesus precisou passar por toda aquela prova porque sabia que nós poderíamos falhar, porque nós falhamos já no passado. Então Jesus veio por nós para passar por toda aquela prova. Em nome de Jesus, ele não pecou em nenhuma das tentações que Satanás fez ali para ele. E ainda por cima, depois de passar por tudo isso, ele morreu por nós. Aleluia. Ele morreu porque ele sabia dos nossos pecados. Ele reconhece do teu pecado. Ele sabe que nós somos pecadores. Nós nascemos com a tendência à falha. Mas é por meio dele que nós venhamos a morrer. Aleluia. A despojar do velho homem. A morrer de nós mesmos. Mas viver nele. Viver em Cristo. Oh, aleluia. Oh, pedindo a ele que nós tenhamos forças para passar por todas as coisas mais dessa terra. Oh, aleluia. Para ele nos ensinar, oh, quando vier a tentação de Satanás, a sermos fortes como ele foi.
Então é isso que nós aprendemos com Cristo. Que a paz esteja com todos nós. Que esse dia nós venhamos ser libertos de todas as tentações. Que nós venhamos aprender a viver a palavra e a praticar a palavra. E essa palavra serve para mim, aleluia, e serve para você. Aleluia, que nós venhamos viver segundo a vontade dele. Sempre. Aleluia. Glória a Deus. Fiquem na paz. Amém.